Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos lá mais uma aula de matemática, certo? E hoje nós iremos corrigir a atividade 3 e dar seguimento ao nosso conteúdo de função afim. Então vamos iniciar? Questão 1. Dada funções abaixo, identifique quais são os seus coeficientes A e B. E aí, como nós já vimos anteriormente, vamos ver aí. O coeficiente A na função aí da letra A é x. Então o coeficiente A é quem? 1. Não está representado ali, mas é 1. E o coeficiente B? Nós não temos aí, que no caso seria o coeficiente constante ou independente. Então é 0. Na letra B, quem é A? A é o coeficiente de x, é 2. E B é o coeficiente constante ou independente. Nesse caso é menos 6. E não esquece do sinal, certo? Questão 2, Dada a função y igual a menos x, determine o valor de y para cada x apresentado abaixo. E aí gerou muita confusão, alguns alunos comentaram que não sabia como resolver e mandou sua dúvida. E aí é mais simples do que as outras questões das atividades anteriores. Porque é o seguinte, vamos nos atentar o que a gente faz para encontrar o valor de y. Eu vou substituir em x o valor que foi apresentado. Então vamos ver para a letra A. Se o valor de x for menos 1, qual é o valor de y? Então a gente vai fazer y é igual a menos, e esse menos é da função, já estava na função. E agora eu vou colocar o valor de x, então x é menos 1. Então vou representar aqui o x, que é menos 1. Pronto, agora eu tenho aqui uma operação, um joguinho de sinal. Y então será igual, menos com menos, mais. Então y é 1 dessa função quando o x for menos 1. Tranquilo? E aí vamos ver a letra B. E se x for 2? Aí é tranquilo, x é 2, então vou só substituir o valor de x aqui, que seria 2. Então y seria menos 2. Vamos ver aqui na letra C. E se x for menos 2? Qual o valor de y? Então y será, eu tenho um menos, que é da função, e tenho um menos, que é do valor de x, então vou representar os dois. E aí eu tenho essa operaçãozinha, só resolver esse jogo de sinal. Y então será igual, menos com menos é mais, y2. X igual a 4, então simples, Eu tenho y será igual, no valor de x aqui, no local de x, eu vou substituir pelo seu valor que é 4. Y será igual a menos 4. Certo? Vamos seguir. E questão 3. Encontre a raiz de cada função apresentada abaixo. Como é que a gente resolve? O que é a raiz? É um valor de x para que y ou a função seja zero. Como é que eu encontro isso? Eu igualo a função a zero. Nesse caso, a função é x, então vou x igual a zero. E eu já encontrei o valor aí, o zero da função, a raiz. O que quer dizer isso? Para que y seja zero, nesse caso, x também tem que ser zero. Tranquilo? Letra B. Nesse caso, 2x menos 6, como é que eu encontro a raiz da função? Eu igualo a zero. Então, eu vou pegar a função igual a zero. O que é aqui que a gente vai encontrar? O que é que a gente vai buscar? Qual é o valor de x para que essa igualdade seja verdadeira? Ou seja, qual é o valor que eu substituo x aqui e resolvo essa operação e o resultado é zero? Como é que a gente encontra isso? Só resolvendo a equação, aplicando as suas regras. Então, a gente vai fazer 2x será igual, o menos 6 aqui está negativo, eu vou passar para depois da igualdade, porque o meu objetivo é isolar x. Então, vai ficar menos 6, fica 6. Agora, o x está com 2, eu vou isolar ele e extrair o 2 daqui desse lado. Então, vai ficar x será igual o 6, que já estava depois da igualdade, e o 2 estava multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 2 é 3. Então, eu encontrei a raiz da função, ou seja, o valor de x para que y seja zero. Porque se eu substituir aqui, aí ia ficar o seguinte, 2 vezes 3, 6. E 6 menos 6? 0, correto? Então, achei a raiz da função. Vamos ver agora a questão 4. Observe no desenho abaixo a representação geométrica da reta. Nós temos uma reta aqui, e é o seguinte, y é igual a mx mais n. Nós temos uma função afim aqui.
não está representado os coeficientes com A e B, ele só substituiu, a questão só substituiu os coeficientes por M e por N, simplesmente isso, certo? O X continua aqui, o padrão que a gente utiliza, só mudou as letras que representam o coeficiente. E o que é que ele pede? Quais são os sinais dos coeficientes M e N dessa reta? Então, nós temos uma reta aqui. É possível identificar qual é o sinal de M e de N? Sim, basta atentarmos às regrinhas. E aí é bem básico. Vamos analisar primeiro M, que é o coeficiente aí de X. Se M for positivo, o que é que a gente vai ter? Nós teremos uma função crescente e o gráfico seria dessa forma, certo? E se tivermos um N negativo, nós teríamos uma função decrescente e o gráfico seria dessa forma. E aí o seguinte, nesse gráfico aqui, ele é crescente ou decrescente? Observe a inclinação. E nós percebemos que ele é crescente. Se ele é crescente, então M é positivo, é maior que zero. Vamos registrar aqui, certo? E aí vamos ver o seguinte, já identificamos que ela é crescente, é essa função. E N, como é que se comporta o gráfico dependendo do sinal de N? Vamos observar o seguinte, se N for positivo, esse gráfico irá cortar o eixo Y acima da origem. Então seria isso aqui, acima da origem, nós temos a origem aqui no meio. Mas se N for negativo, esse gráfico irá cortar o eixo Y abaixo da origem. Observe que a origem é aqui no meio. N positivo corta acima, N negativo, o gráfico corta abaixo. Então, vamos analisar esse gráfico aqui. Aqui está a origem. Esse gráfico está cortando o eixo Y. Acima ou abaixo da origem? Nós vemos que é acima da origem. Logo, então, o sinal de N também é positivo. Então, a resposta correta é positivo e positivo. Vamos ver a questão 5. O gráfico que melhor representa a reta de equação y, 2x menos 5 é. Então, vamos analisar aí, com esse conhecimento da questão anterior, essa função, que agora já apresentou valores, né? Vamos ver o seguinte. O coeficiente A, nesse caso, é positivo. 2x é positivo. Então, a função é crescente, né? Caso fosse negativo, seria decrescente. E o coeficiente B, nesse caso aqui, como é? O coeficiente B é negativo. O que representa isso? Representa o seguinte, esse gráfico irá cortar o eixo Y acima ou abaixo da origem. Se ele é negativo, será abaixo, certo? E aí nós temos uma coisa. Se tratando do coeficiente B, o coeficiente linear aqui, o gráfico irá cortar o eixo Y exatamente na coordenada, que nesse ponto é menos 5. E fica tranquilo aí para a gente identificar, certo? Então vamos analisar o seguinte, essa é a questão, e a gente já identificou que o coeficiente A é positivo, ou seja, a função é crescente. Eu já posso eliminar algumas alternativas. Essa função é decrescente, não vai ser a resposta, essa também não, essa também não. Sobrou duas questões, duas alternativas que a função é crescente, porque o gráfico é crescente. Aí eu vou analisar o coeficiente B, né? Menos 5, ou seja, é o valor negativo, ele irá cortar o eixo Y em menos 5. Negativo, onde é que Y é negativo? Nesse trecho aqui, abaixo da origem. Então, qual dos gráficos corta Y aqui? Letra D. Certo? Tranquilo? Talvez pareça muita informação, mas com a prática, com o exercício, isso vai ficar bem simples, tá, pessoal? Qual é a relação do zero da função com o gráfico dessa função? Então, mais uma função aí que aí eu posso apresentar muita informação agora, mas fica muito simples com a prática. Vamos lá, né? O zero da função é o ponto onde o gráfico intercepta, ou seja, corta o eixo x. Então, vamos ver aí, né? Essa é a resposta do 6, vamos ver o 7º. E é o seguinte, uma função afim possui o zero da função igual a 3. Marque o gráfico dessa função. Se o zero da função ou a raiz é 3, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse gráfico irá cortar o eixo x na coordenada 3. E é muito simples. Nós vamos ver aqui onde é o ponto 3. Nós temos apenas dois gráficos que representam essa coordenada, porque os outros três nem representam o 3 aí de x, certo?
E qual é o gráfico que está cortando o eixo x nesse ponto aí? 3. Letra B. O zero da função é 3, então é o ponto onde o gráfico corta o eixo x, certo? Questão 8. No gráfico abaixo está representada uma função polinomial do primeiro grau. E aí a questão pede o quê? Qual é a raiz dessa função? Qual é o zero dessa função? E a gente viu na questão 6 que o zero da função, ou raiz, é o quê? É o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, tranquilo, onde é que ele está cortando o eixo x aí? Aqui no ponto menos 3. Então, a raiz dessa função é menos 3. Certo? Questão 9. E aí? Observe abaixo a reta de equação y igual mx mais n. Mais uma vez, se trata de uma função afim, só se foi substituída aí os coeficientes a e b por m e n. Mais tranquilo, certo? De acordo com esse gráfico, os coeficientes m e n são. Então, vamos identificar. O seguinte, nós já vimos que existe a função que é crescente e decrescente, e dependendo dessa função aqui, crescente ou decrescente, ele determina, a gente pode determinar o sinal de m, né, que é do coeficiente de x. Quando ela é crescente, m será positivo, se ela for decrescente, m será negativo. Mas nesse caso, essa reta R, ela é crescente ou decrescente? Crescente, né? Então m é positivo, certo? E n, qual é a relação? Nós já vimos que n, quando for, pode ser cortando o eixo y acima da origem ou abaixo da origem. Quando for cortando o eixo y acima da origem, o valor de n é positivo. Quando for cortando abaixo da origem, o valor de a coordenada y é negativo, certo? Então, vamos analisar aqui. Nesse caso, onde é que essa reta corta o eixo y? A origem está aqui, ele corta abaixo da origem. Então, quer dizer que o valor de n é negativo. E essa é a resposta, né? Se eu quiser saber o coeficiente b, ele está bem expresso aqui, ó. O coeficiente n, no caso, né? É menos 6, certo? Tranquilo, pessoal? Vamos aí dar continuidade agora ao nosso conteúdo e vamos ver mais duas características de função afim, certo? Vamos ver aqui, determinação de uma função a partir do seu gráfico. Então, é o seguinte, dado o gráfico de uma função afim, vamos determinar a lei de formação de uma função, ou seja, a fórmula, a função expressa, certo? E nós temos um gráfico aqui com 2 pontos. Como é que seria isso? Como é que a gente encontra qual a função? Nós temos 2 pontos diferentes, mas eles são resultados de uma única função. Então, vamos ver como é que a gente encontra essa função, certo? Aqui está o gráfico, e é o seguinte, nós sabemos que uma função afim é representada dessa forma, né? Y igual a x mais b. A gente precisa encontrar o valor de a e de b. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos identificar o ponto A. Nós temos o par ordenado aqui. O que quer dizer isso? Né? As coordenadas x e y. Então, menos 2 é x e y é 1. Então, vamos substituir aqui na função. Y é 1 e x, né? Vamos repetir o A. X é quem? Menos 2. É os valores que a questão nos deu, as coordenadas dos pontos. Então, repetindo aqui, mais B. Resolvendo essa funçãozinha aqui, a gente pode encontrar dessa forma aqui. Podemos resolver e colocar dessa maneira, certo? Se ficou dúvida aí, como é que chega nesse resultado, só é mandar a dúvida no WhatsApp depois, no horário da aula. Mais tranquilo. E aí o seguinte, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma equação com 2 variáveis. Uma única equação com 2 variáveis, nós não conseguimos resolver. Então, vamos analisar o outro ponto. Vamos analisar o ponto B. Nós temos a função afim e analisando o ponto B. Nós vamos olhar aqui. Quem é y? É o 4. Então, vamos substituir. Repete aqui o A, né? E quem é x? Que nós temos x aqui é 1. Então, vou colocar o valor de x e repetir mais b. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós iremos ter a seguinte equação. A mais b é igual a 4. Certo? A vezes 1, A mais b. Então, a gente pode inverter e fica assim. Mais uma vez, eu encontrei uma equação com 2 variáveis. Então, não consigo encontrar o valor de nenhuma delas. Mas observe o seguinte.
O valor de A aqui é o mesmo daqui, e esse B também, o valor é o mesmo daqui, porque a gente trata de uma única função, certo? Então, eu posso analisar da seguinte forma, eu tenho um sistema de equações, em que temos variáveis e as variáveis possuem o mesmo valor nas duas equações. E aí fica tranquilo para a gente resolver. Como é que resolvemos um sistema de equações? Vamos analisar o seguinte, nós temos essas duas equações, e aqui vamos ver essa que é mais simples. A mais B é igual a 4. Isso é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, então B será igual a 4 menos A. Isso é verdade? Sim, só apliquei a regra. Ó. B, o A está positivo aqui antes da igualdade, eu passo ele para depois da igualdade, passa negativo. Beleza? Então eu tenho B. Eu vou analisar a outra equação, né? E aí o que é que eu vou fazer? É o seguinte, olha, eu tenho B aqui, eu vou substituir pelo valor que eu encontrei de B. Então como é que ficaria? Ficaria o seguinte, menos 2A mais 4 menos A igual a 1. Beleza. Deu para compreender aí? E para que foi feito isso? Observe agora, eu tenho uma equação com uma única variável. Agora eu posso encontrar o valor de A, certo? Basta resolvermos essa equaçãozinha. E aí como é que vai ficar? Menos 2 menos A igual a 1. O 4 está positivo, passa para depois negativo. Resolvendo isso aqui, ó, menos 2A menos A, menos 3. E 1 menos 3, 4, menos 3 também. A será igual, então, menos 3 dividido por menos 3. Olha que beleza. Menos 3 dividido por menos 3, 1. Eu já tenho o valor de A. Pronto, agora eu posso encontrar o valor de B, porque basta eu colocar aqui, ó. Quem é A? Eu já encontrei. Então, vai ficar B igual a 4 menos 1, B é 3. Certo? E aí é o seguinte, essa é a função afim, e agora basta eu colocar os valores do coeficiente. Porque A, eu tenho A aqui que é 1, então vai ser x, né? 1x, não precisa representar 1. E o valor de B, eu encontrei aqui também. Então, x é, ou B é 3. Então, essa é a nossa função afim que a gente encontrou a partir do gráfico. Ou seja, né, nós temos dois pontos diferentes, mas todos os dois foi a origem da mesma função. Quando x for menos 2, y é 1. Quando x for 1, y é 4. Poderia determinar mais pontos dessa mesma função. Tranquilo? E aí, como determinar uma função a partir do gráfico dela, certo? Vamos ver mais outra característica da função. Determinar o ponto de interseção das retas correspondentes aos gráficos das funções afins. Ou seja, nós temos duas funções distintas e aí como encontrar um ponto de interseção que elas se cruzam, se isso for realidade, se as funções se cruzam. E é o seguinte, para que as retas tenham um ponto em comum, deve existir um valor de x, de modo que as imagens desse valor pelas funções coincidam, ou seja, o valor de f de x é igual ao valor de g de x. É o que? Um único valor para x em que o resultado seja igual para as duas funções. Como é que eu encontro isso? Basta igualar as funções. Se eu igualar essas funções e resolvendo elas, irei encontrar o valor de x ao qual as duas funções terão o mesmo resultado. E aí, igualei, ó, 4x mais 11 é igual a menos x mais 1. Está aqui. E aí, resolvendo, nós iremos encontrar a seguinte informação. Né? Resolvendo aqui, 4x menos x, passando para cá vai ficar positivo. Se não entendeu essa resolução também, manda lá no WhatsApp no momento da aula que eu explico novamente. Mas é tranquilo, se vocês resolverem de forma diferente, vai encontrar o mesmo resultado, se aplicar as regras corretas. Certo? Então, x será igual a menos 2. Quer dizer isso? Para x igual a menos 2, teremos f de x e g de x igual. E quando eu substituir, nós veremos que se eu substituir aqui por menos 2, vai dar 3. E se eu substituir aqui por menos 2, também vai dar 3. Certo? Logo, o ponto de interseção é x menos 2, y3. Para as duas funções, apesar de diferentes, nesse ponto, elas serão coincidentes.
e aí geometricamente poderia ser representado dessa maneira. E nós não sabemos ainda os outros pontos, poderíamos encontrar, mas temos a certeza que quando x for menos 2 e y for 3, nós teremos um ponto em que essas duas funções irão se interceptar. Certo? Pessoal, então vamos ver o seguinte. Hoje nós vimos duas coisas. Determinar a função a partir do seu gráfico e determinar o ponto de interseção de dois gráficos das funções afins. E aí, para a gente resumir, identificar os dois pontos, né? Aqui para determinar a função a partir do gráfico. Primeiro, identificar pelo menos dois pontos no gráfico. Encontra as equações em função dos coeficientes A. A gente substitui o valor de x e de y, encontra as equações. Em seguida, resolve aí o sistema com duas equações. Certo? E determinar o ponto de interseção de dois gráficos da função. As imagens das funções devem ser iguais, então a gente faz o quê? Igualamos as fórmulas em função de x. Pegamos essas funções e igualamos. E aí resolvemos e encontramos o valor de x, que torna y igual para as duas funções. Certo? E é o seguinte, fazendo um resumo geral de todas as aulas sobre função, nós vamos ver esses pontos aí que vocês podem utilizar como checklist, certo? Definição é o que? Eu identifico uma função afim como? Com aquela formulazinha, aquele modelozinho que é a x mais b, né? Y é igual a x mais b. Já ficou claro isso? Então beleza, passa para o próximo. Coeficientes, eu identificar qual é o coeficiente de x e qual é o coeficiente constante ou independente, o valor de a e de b. Eu consigo identificar isso lá na fórmula, quando a função é apresentada com seus valores? Consigo? Beleza, então vou para o outro. Valor da função afim. Como é que eu encontro o valor de uma função? É substituindo o valor de isso, resolvendo a expressão. O resultado é o valor, perdão pessoal, substituindo o valor de x, eu encontro um resultado, resolvendo a expressão, que é o valor de y. É o valor da função. E o zero, ou raiz da função? É o valor de x que torna y zero. Como é que eu resolvo isso? Eu pego a fórmula da função igual a zero e resolvo as operações. Certo? O gráfico de uma função afim, nós vimos que é um gráfico não vertical, ou seja, ele pode ser horizontal, quando é constante, pode ser inclinado, crescente ou decrescente, mas nunca vertical. Certo? Coeficiente linear é o valor de b, né? Nós percebemos. Por quê? Porque quando x é zero, y vai ter exatamente o valor do coeficiente b. Certo? E aí nós vimos casos especiais, que é a função independente, linear ou constante. Né? Análise do gráfico da função com interseção com os eixos x e y. O de y eu acabei de falar, que é o coeficiente linear, que é o valor de b. Ele intercepta o eixo y exatamente no valor do coeficiente b. E intercepta o eixo x no zero da função. Certo? Crescimento e decrescimento de uma função afim, bem tranquilo. A gente já percebe só observando o coeficiente a. Se ele é positivo, a função é crescente. Se o coeficiente a é negativo, a função é decrescente. O sinal da função afim, né? Nós vimos aí que é análise quando o valor de y é negativo e quando o valor de y é positivo. Qual é o valor de x que determina y positivo? Qual é o valor de x que determina y negativo? E qual é o valor de x que y é zero, que nesse caso é o zero da função. Certo? Determinar a função a partir do seu gráfico. Nós vimos nessa aula como fazer isso. Certo? E determinar um ponto de interseção de dois gráficos das funções, que foi o conteúdo dessa aula também. Certo? Então, pessoal, fica aí a explicação. Nós temos a atividade 4, iremos trabalhar todo o conteúdo aí. Um que já vemos exercitando e os dois novos que foi apresentado nessa aula. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima.